prazer estar de novo com você, uma alegria muito grande. E eu vou começar hoje introduzindo a lição da Escola Sabatina dessa semana com uma xícara. Você está vendo aqui uma xícara normal para beber chá, para beber suco, o que você quiser. Mas eu levaria para a minha unidade só para fazer uma ilustração bem simples, bem básica, né? A xícara tem o que chamamos de asa. A palavra asa, em português, ela tem vários significados. Tem a asa da xícara, que está aqui, tem a asa do pássaro, tem a asa do avião, não é? E na brincadeira, alguns dizem que quem tem problema nas axilas, que cheira mal, também tem asa, né? Você já deve ter ouvido sobre isso, né? São palavras aqui no nosso querido português, facílimo português, que nos fazem pensar que uma palavra pode ter vários significados. E o que tem a ver com a lição desta semana? Você poderia usar outro tipo de ilustração. A palavra manga, mangueira. Pode ser o pé de manga que produz a fruta, pode ser uma mangueira para conduzir água em algumas regiões do Brasil. Enfim, manga pode ser a manga do paletó, não é? São vários significados. Pois é, tem uma palavra na Bíblia, entre tantas, que tem mais de um significado. E é justamente a palavra que estudamos nesta semana, Cristo, o fim da lei. Então, muitos dizem assim, com Jesus a lei acabou, não precisam mais guardar a lei, especialmente o sábado. Romanos 10, verso 4, que é o tema dessa semana. Essa semana estudamos Romanos 10, 4. Né? Fala de Cristo como o fim da lei. O que quer dizer essa expressão, de fato, o fim da lei? Então, o tema dessa semana é uma análise da relação entre a lei e a graça e o conflito existente entre a lei e a graça. E alguns tomam exatamente o texto, que é o texto do verso áureo, e eles discutem, dizendo, Cristo acabou com a lei, Cristo é o fim da lei. Quando você tem Jesus, você não precisa mais da lei, você não precisa mais guardar nada. Quer dizer, será que é isso mesmo? Bom, para começar, a palavra fim aqui, ela tem mais de um significado. Pode ter o significado de fim, no sentido de tempo, mas pode ter o significado de finalidade, e é o caso aqui. A palavra telos em grego quer dizer exatamente isto, finalidade ou objetivo. O que esse verso está dizendo é o seguinte, a finalidade da lei é Cristo. Isto é, a lei mostra o pecado e aponta para Cristo. Ou seja, ela diz, você é um pecador sujo, imundo, você está perdido, e você agora precisa limpar o seu pecado. E a água da vida é Jesus. Você tem que passar por isto. Então, o objetivo da lei, o fim da lei é Cristo. Ele não está falando aqui de fim em termos de tempo, mas fim como objetivo. Um exemplo disso nós temos numa frase que, embora filosoficamente esteja errada, pode nos ajudar a compreender o sentido da palavra fim no texto de Romanos 10, verso 4. Qual é a frase? Os fins justificam os meios. Os fins aqui são o quê? São os objetivos. Os objetivos de alguma coisa justificam os meios. Esse é o sentido da palavra fim nessa frase. É o mesmo sentido que lhe atribuímos em Romanos 10, 4. Ou seja, o fim da lei é Cristo. A finalidade, o objetivo da lei é levar a pessoa a Jesus, que é o Salvador. Porque a lei não salva. A lei é impotente para salvar, mas ela é potente para mostrar o seu e o meu pecado. Não é? E então, para terminar a lição, um segundo bloco de discussão seria o seguinte. Se nós somos salvos pela lei, ou pela graça, melhor dizendo, por que nós temos que guardar a lei? Não é? Primeiro, nós temos que guardar a lei, Romanos 5, 20, porque a lei mostra o pecado. Letra A. Letra B. Nós temos que guardar a lei porque a lei é um tutor, é um aio que nos conduz a Cristo. Ou seja, a lei nos indica Cristo para sermos salvos. E Cristo nos indica a lei para sermos disciplinados. Ou seja, um não está separado do outro. Quando dizemos que a lei é um aio que nos leva a Cristo, não podemos esquecer que no mundo antigo o aio era um pedagogo. Era um preceptor de crianças, que tomava a criança em casa de uma família rica e abastada e a levava até a escola, mas ia lá para que ela fosse disciplinada, para que ela fosse educada, mas ele trazia a criança de volta para casa. Assim faz a lei. A lei me mostra o meu pecado, me diz, só em Jesus você pode resolver o seu pecado, e a lei me diz, agora você volta para Cristo, mas volta também para a lei. Ande na lei, ande nos meus caminhos. Então, esse é a grande questão. Não esqueça, para terminar então,
que uma palavra pode ter vários significados. É o caso da lei, é o caso do fim. Cristo, o fim da lei. Ou seja, fim aqui não é fim em termos de tempo, acabou a lei. O fim aqui é objetivo da lei, não é? Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque o grande objetivo da lei é levar você a Jesus Cristo. Pense nisso, uma boa lição para você nesse sábado, e a gente se encontra na semana que vem.